A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações. Além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. Mais eficiente do que os templos físicos de hoje em dia, e você, ou quem trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado. Essa é uma das mais é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. E o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 3, 38 e 40, Lucas 11,
41, 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Glórias ao Senhor Deus, vamos à oração. Senhor Deus, eu peço mais uma vez, eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor do Espírito Santo que use minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos da 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Me peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivo, que cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Emily, Ivanete, Jenny Alves, sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos aos sorteios dos 2 primeiros livros de hoje. Para a meditação de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua família também. Que você seja muito abençoada nesse dia, Ivanete. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. Glória ao Senhor Deus. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Escolha o número de 1 a 70 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse dia. Obadias, com um capítulo, é o primeiro livro de hoje. Obadias, com 21 capítulos. Quando nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Obadias, com o capítulo, é o primeiro livro de hoje. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia, e ponhas teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus.
Miqueias é o segundo livro de hoje, com 7 capítulos. Capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, que contém 12 versículos. A repreensão ao chefe e aos profetas. Então eu disse: ouvi vós, chefe de Jacó, e vós, governante da nação de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça, a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele acima deles, a sua carne de cima dos seus ossos, e comeis a carne do meu povo, lhe arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos, e os repartes como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, por causa do mal que fizeram. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração número 2. Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa sua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares: 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. O livro é o livro de Filemon, com um capítulo. E contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Afiarco, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte do Senhor Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glórias ao Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Apocalipse com 22 capítulos para o rebanho santo de número 9, 61, 20 e 10 e 62. 9, 61, 10 e 62, perdão. Apocalipse capítulo 1. Que contém 20 versículos. Alguém semelhante ao Filho do Homem. Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança no Senhor Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra do Senhor Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês escreve num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Eu voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. Glórias ao Senhor Deus. 69, 2, 70, 69, 2 e 70. Vamos ao livro para esse rebanho que eu acabei de sortear. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro para esses rebanhos. É 1 Pedro capítulo 2 para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. O capítulo 2 contém 25 versículos. Lembrando que quando nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor. Para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, e assim você também levar a presença do nosso Senhor e de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 1 Pedro capítulo 2 para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 2 contém 25 versículos. Os deveres dos que prestam serviços ao trem. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, pois estavas
desgarrados como ovelhas, mas agora vou estar seu pastor e bispo da vossa alma. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo 10 do livro de Esther. Vamos ao capítulo do livro de Esther, com 10 capítulos. Capítulo 4. Esther, capítulo 4, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Capítulo 4 do livro de Esther contém 17 versículos. Mordecai consegue a ajuda de Esther. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus, pois se todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, teu pai, perecereis, e que sabe se não foi para tal tempo como este chegaste ao reino. Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai: glórias ao Senhor Deus, seja bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. 13, 14, 57 e 58. Jonas, capítulo 4, para a meditação desse dia. Jonas, capítulo 4, que contém 11 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja aonde você estiver. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo. Jonas, capítulo 4. A ira de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és o Senhor Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Vinte e nove, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Números com 36 capítulos. Capítulo 10, Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, que contém 36 versículos. A partida do Sinai. No segundo ano do segundo mês, aos 20 do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Então os filhos de Israel partiram no deserto do Sinai
em viagem, a nuvem parou o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Primeiro partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Judá, segundo suas divisões. À frente do seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Atos com 28 capítulos. Capítulo 20. Atos, capítulo 20. Que contém 38 versículos. Para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56, o discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Onze 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. Efésios com 6 capítulos. Efésios capítulo 4, que contém 32 versículos, vivendo como filho da luz. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida do Senhor Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tenho-te tornado insensíveis, entregando-se à depravação, para com avidez cometeres toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Vinte e um, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Judas com um capítulo. Para o rebanho santo de número 1, de número 21, 49, 22 e 50. Exortações aos fiéis. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm espírito, edificando-vos. Porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. 35 e 36, 35 e 36. Glórias ao Senhor Deus. 1 João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 João.
Capítulo 5. Primeiro João, capítulo 5. Que contém 21 versículos. A fé no Filho do Senhor Deus, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo, é nascido do Senhor Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Senhor Deus e amamos ao Senhor Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor do Senhor Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Por isto, o que é nascido do Senhor Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 2. Lamentações, capítulo 2. Contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, a filha de Sião derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, abateu até a terra o seu reino e os seus líderes, cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, ardeu em Jacó como labareda de fogo, que a tudo consome em redor, entesou o seu arco como inimigo, afirmou a sua destra como adversário, matou todo o que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 4. Daniel, capítulo 4, com 37 versículos. Nabucodonosor sonha com uma árvore. O rei Nabucodonosor, todos os povos, nações e homens que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais maravilhas que o Senhor Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 4. Levítico capítulo 4. Contém 35 versículos. Os sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes.
Diz o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta. Trará o novilho à entrada da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o degolará perante o Senhor. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 14, Romanos capítulo 14, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. O capítulo 14 do livro de Romanos contém 23 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que a palavra do Senhor Deus, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Três, 67, 4 e 68, Romanos capítulo 14, que contém 23 versículos, a liberdade e o amor. Portanto, não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou causar escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor, não façais perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, que contém 21 versículos. Pois ele recebeu do Senhor Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em que me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no momento santo. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, se a ela prestarem atenção, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46, Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 8, Neemias, capítulo 8, para o rebanho santo do número 25, 45, 26 e 46. Neemias, capítulo 8, que contém 18 versículos. Esdras lê a lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor, não vos entristeçais,
pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, pois este dia é sagrado, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a celebrar com grande alegria, porque agora entendiam as palavras que lhes foram comunicadas. No dia seguinte, juntaram-se os líderes de família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas na presença de Esdras e o escriba para estudar a palavra da lei. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. O capítulo 3 do livro de Gálatas contém 29 versículos. Os filhos do Senhor Deus, todos vós sois filhos do Senhor Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que foste batizados em Cristo vos revestiste de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54, Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 3, Sofonias, capítulo 3. Para o rebanho são 17, 53, 18 e 54. O capítulo 3 contém 20 versículos. A futura Jerusalém. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejúbila. Ou, ó Israel, regozija-te e exulta-te de todo o coração. Ó filha de Jerusalém, o Senhor afastou do teu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, ó rei de Israel, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não te afrouxe as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso só para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo do santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia e no muitíssimo amém. Sofonias, capítulo 3, foi o último livro de hoje. Antes de eu sortear os 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar mais uma das denúncias que as igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber
todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada, para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade aos 2 últimos livros de hoje. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. É o penúltimo livro de hoje. E o capítulo é o capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, contém 27 versículos. As águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber?
Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor Deus lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e aguardar de todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou um Senhor que te sara. Segunda Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, que contém 18 versículos. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante as nações de graça, abundantes as ações de graça para a glória do Senhor Deus. O desígnio é feito das aflições, por isso não desfalecemos ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, no reino renova de dia em dia. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei lendo um dos desafios para todos vocês. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta, segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia. Para buscar a presença do Senhor Deus em particular, são 7 ao todo. Vá com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada, ou que não é mais necessário, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Você que mentalizou o 4 vai meditar no livro de Obadias com um capítulo. Você que mentalizou o número 19, Miqueias, capítulo 3. Você que mentalizou o número 3 vai meditar no livro de Filemão. Você que mentalizou e escolheu o número 18 vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 1. Você que mentalizou o 11 vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou o 14 vai meditar no livro de Esther, capítulo 4. Você que mentalizou o 17 vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou e escolheu o número 7 vai meditar no livro de Números, capítulo 10. Você que mentalizou o 15, Atos, capítulo 20. Você que mentalizou o 1, Efésios, capítulo 4. O 9, Judas, o livro de Judas que você vai meditar. O 16, 1 João, capítulo 5. O 21, Lamentações, capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 6 vai meditar no livro de Daniel, capítulo 4. Você que mentalizou o 5 vai meditar no livro de Levítico, capítulo 4. Você que mentalizou o 10, Romanos, capítulo 14. Você que mentalizou o 2, 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou o 13, Neemias, capítulo 8. Você que mentalizou o 22, Gálatas, capítulo 3. Você que mentalizou o 8, Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou o 12, Êxodo, capítulo 15. E você que mentalizou o 20, 2 Coríntios, capítulo 4. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas e quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de durante a semana. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração
Eu vou repetir, eu vou ler para vocês mais um dos desafios, e logo após eu vou repetir os números que foram sorteados. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira e receber 200 milhões de reais. Primeira prova para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que é um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é permitido, quem crê no Senhor Jesus, não pagar ao político o imposto ao político, e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 4, Obadias. O 19, Miqueias 3. O 3, Filemão. O 18, Apocalipse. O 11, 1 Pedro capítulo 2, o 14, Esther 4, 17, Jonas 4, 7, Números 10, o 15, Atos capítulo 20, 1, Efésios 4, 9, Judas, o 16, 1 João capítulo 5, o 21, Lamentações capítulo 2, o 6, Daniel capítulo 4, o 5, Levítico capítulo 4, o 10, Romanos capítulo 14, o 2, 2 Pedro capítulo 1, o 13, Neemias capítulo 8, o 22, Gálatas capítulo 3, o 8, Sofonias capítulo 3, o 12, Êxodo capítulo 15, o 20, 2 Coríntios capítulo 4. Atenção nos benefícios. Não, atenção a todos vocês que querem reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância aí, você seguidor, inscrito, ofertante ou membro de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir. Seja muito bem-vinda, Isabela da Silva, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E também de você interagir com as igrejas virtuais, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IGEUM 318 37 300 até 1 hora e 12 minutos da madrugada. Na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida.
e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, tem o link e o horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil, clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais. Inclina as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, da Alemanha, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, da Argentina, Moçambique, Angola, Estados Unidos e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.